a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Podem sentar. Lemos o capítulo todo, né? Esse capítulo de Pedro é um capítulo cheio de informações bem profundas e importantes para nós. Ele fala aqui de final dos tempos, juízo final, fala do princípio da criação, fala da importância da doutrina, da palavra do Senhor ser bem fixada em nossos corações. E eu quero frisar hoje, dando continuidade ao que nós falamos semana passada, na doutrina. Porque, na verdade, o que mais nos importa é saber se nós estamos no centro da vontade de Deus. Isso é o que realmente importa. Se as nossas ações, se o nosso pensamento, ele está coerente com a palavra do Senhor. E, como ele mesmo diz aqui, homens que distorceram a palavra, criaram doutrinas próprias. O risco de nós estarmos criando doutrinas próprias na nossa vida diária é muito grande, muito grande. Então, qual é a chave? Qual é o princípio de tudo? O que nós temos que ter em mente de tudo? Sempre nós precisamos colocar a seguinte pergunta: o que as Escrituras dizem a esse respeito? O que a Bíblia diz a esse respeito? A Bíblia, para Pedro, ela era de Gênesis até Malaquias.
ou seja, o Antigo Testamento. É isso que ele chama de escrituras aqui. E ele também cita as cartas que os apóstolos escreviam para as igrejas. Ele cita as cartas de Paulo e ele mesmo escreve agora esta segunda carta, com a intenção de doutrinar a igreja, de interpretando o Antigo Testamento, transmitindo aquilo que Jesus em pessoa passou para ele e para os demais apóstolos, as igrejas estejam firmadas, fundamentadas. Então a pergunta para nós é: o que realmente cremos? E por que nós cremos? Existem doutrinas muito interessantes, coisas bem legais que as pessoas às vezes falam, que pode ser de uma particular interpretação. Aquilo foi uma experiência que aquela pessoa viveu. Mas a Bíblia diz algo a respeito daquilo? Se a Bíblia não diz, não podemos dizer que aquela pessoa não teve aquela experiência, que aconteceu daquela forma para ela. Mas se a Bíblia não diz, aquilo não serve como doutrina para nós seguirmos. Entende isso? O que as Escrituras dizem a respeito daquilo que nós cremos? Essa é a importância. No versículo 2 ele fala: as palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então o que ele resume aqui? Tudo que o Antigo Testamento nos ensinou serve para nós como doutrina. E tudo aquilo que nós estamos transmitindo para a igreja, não aquilo que nós apóstolos pensamos, ele falando de si mesmo, mas aquilo que Jesus passou para nós, nós estamos passando para vocês. E é isso que eles escreviam nas cartas. Essa revelação aqui que ele fala de que o mundo no passado foi julgado através de Noé, através de um dilúvio, que o mundo acabou em água, isso está no Antigo Testamento. E ele traz algo que não está, que é: o mundo será destruído novamente, mas não mais por água, mas sim por fogo. Que não ia ser por água, a gente já sabe, porque Deus falou para Noé que ele colocou o que no céu? Para quê? Para lembrar, né, que nunca mais a terra seria destruída por água. Então essa é o sinal, é isso que significa o arco-íris. É exatamente isso que significa o arco-íris. É isso que o arco-íris significa. Uma promessa de Deus dizendo que ele não vai mais destruir a terra por água. Amém? E Pedro recebeu de Jesus a revelação de que novos céus e nova terra seriam formados pelo fogo. Então imagina, olha essa cena apocalíptica, o céu se enrolando como um livro e pegando fogo, tudo derretendo, e Deus derrete tudo. E a Bíblia mostra essa simbologia sempre, que o fogo ele purifica. Então Deus queima tudo e faz tudo novinho, agora santo, purificado, novos céus e nova terra. É aquilo que ele recebeu de Jesus. Mas hoje nós não vamos falar de Apocalipse, nem de final do mundo, nada disso, não? É que estava aqui no texto e eu amo demais esse negócio. Mas não é esse o assunto de hoje. O assunto de hoje é sobre comportamento mesmo. Ele fala no versículo 11: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Então ele fala: gente, se tudo vai ser destruído e feito novo, presta atenção no seu estilo de vida. Porque se o nosso estilo de vida tiver enlaçado com essas coisas aqui, a gente vai junto. Então, lá naquela tragédia terrível de Brumadinho, teve um caso que eu vi, que a pessoa viu a destruição vindo, estava dentro do carro já indo embora, ela volta na casa dela para pegar alguma coisa e morre pela lama. Porque ela não entendeu, ela vai morrer. O que será que ela voltou para buscar? Um animalzinho de estimação, um documento, algum dinheiro que estava no cofre
Não importa, qualquer coisa ali não podia ser maior do que a vida dela, a não ser que fosse salvar o filho, né? Alguém, a gente volta, né? Mas ela valorizou, aquela pessoa valorizou mais a salvação de algo que ia ficar aqui do que a salvação da vida dela. E é mais ou menos o que acontece com a gente quando a gente se enlaça com as coisas dessa vida. Presta atenção, esse mundo vai passar. Então nós podemos construir coisas aqui, podemos desfrutar das coisas daqui, mas sempre com o entendimento de que o mundo que nós estamos aqui é passageiro. O que vai permanecer são as almas que a gente apresentar para o Senhor Jesus. É a sua própria alma que você vai apresentar na presença do Senhor. Então ele dá um alerta, o apóstolo Pedro fala, então, vivam de maneira santa e piedosa. Maneira santa, separada do pecado, piedosa, temente a Deus. Uma vida que teme ao Senhor, que o respeita, que o obedece, que o segue. É isso que ele fala como princípio de vida. Ele fala de novo no versículo 14: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, ou espera o quê? A destruição da terra pelo juízo divino. Enquanto espera isso, empenhe-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Há um jargão evangélico falso que diz que Deus só quer o coração. Não, que Deus sabe, Deus me conhece, Deus quer só o meu coração. Eu não consigo vencer o pecado mesmo, a minha vida é assim mesmo. Eu não vejo isso na Bíblia em lugar nenhum. Para esse pensamento, o que as Escrituras dizem? As Escrituras dizem, você é salvo pela graça, pelo favor de Deus, você recebe a salvação para a prática das boas obras. Para você ser uma pessoa diferente, transformada, que mostra que a salvação divina opera em você. E dentro de você a salvação faz com que as suas mãos, seus pés, sua boca, seus olhos, seu pensamento, a sua vida, o seu dinheiro, a sua família, o seu esforço, tudo seja voltado para aquilo que está dentro de você. O projeto de Deus, que é a salvação da humanidade. Daí ele fala, se prepara, se empenhe, se esforce. Aqui eu não vejo, nesse versículo, em nenhuma das palavras aqui, alguém sentado numa zona de conforto e dizendo assim, se Deus não fizer, eu não faço nada. Eu estou vendo aqui uma exortação, não é uma bronca, é uma exortação, está te levantando o seu ânimo, dizendo, se empenhe, meu irmão, se esforce mais, lute mais, se dedique mais, para você ser encontrado por Jesus em paz, no dia em que Ele vier julgar a terra, porque Ele virá julgar a terra, e você seja encontrado imaculado, ou seja, sem mancha. Cada vez que a gente peca, a gente se mancha, e o sangue de Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda mancha. Então nós precisamos estar em constante renovação com o Senhor, em constante pedido de perdão, e inculpáveis, sem culpa, ou seja, foi tudo pago, foi tudo quitado, eu não devo nada, Senhor. Eu coloquei em oração, pedi perdão, paguei a minha dívida. Amém? Ele fala isso. E eu estou quase chegando na mensagem. E ele fala assim, no versículo 16, que o apóstolo Paulo escreve nas cartas dele, já citei no começo. A gente tem autoridade na palavra do Senhor, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O Novo Testamento, como já disse, é a expressão do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, as boas novas, o que Jesus veio ensinar. Ele passou para os seus amigos, para os seus apóstolos. Eles registraram e passaram para nós. E um último apóstolo que apareceu, que nós temos na Bíblia, é o apóstolo Paulo, que Pedro cita ele aqui. Que ele também escreve a respeito do juízo final, do final dos tempos e tantas outras coisas ele escreve, e não é muito fácil de compreender. E ele fala algo importante, que pessoas ignorantes e instáveis, ignorante não é xingo não, tá? Ignorante é quem ignora a verdade. Então, às vezes a ignorância é uma bênção, né?
Você ignorar alguma coisa é uma bênção, mas ignorante é quem ignora alguma coisa, ignora a verdade. Então essas pessoas que não entenderam a verdade eram instáveis, elas torcem. Então ele pega um texto e torce aquele texto para justificar alguma coisa. E aí nós vemos que desde o começo da igreja, agora eu vou falar um pouquinho de teologia para nós. Desde o ano 30 até o ano 325, nós tivemos a chamada igreja primitiva. Então o ano 30 considera-se ali, de acordo com o calendário, não é 33, é 30, porque tem um errinho aí no calendário gregoriano. Então Jesus nasceu antes de Cristo, de acordo com o calendário. Então ali pelo ano menos 3, menos 4 antes de Cristo ele já nasceu. Ainda bem que ele já era desde o princípio, né? Ele sempre foi eterno. Mas enfim, lá pelo ano 30 a igreja começa. Jesus ressuscita, vai para o céu e a igreja começa. E a igreja, na sua doutrina cristocêntrica, fala cristocêntrica, é baseada em Cristo. Ela vai até o ano 325 pura. Ela vai formando a doutrina. Em 325 você tem um concílio chamado Concílio de Nicéia. Então lá em Nicéia os bispos se reúnem e escrevem o credo da igreja. Não é cruz credo, é o credo. Credo, em que nós cremos. Então ali se estabelece um parâmetro em que a igreja crê. Por quê? Muitas doutrinas, os agnósticos, os arianos, ariano era uma praga naquela época, né? Os seguidores de Ario, não dá para entrar em tantos detalhes, mas enfim, eles tinham que fixar a doutrina para que ela não se distorcesse. E mesmo assim, irmãos, há algo importante. Mesmo uma igreja que era baseada na palavra, ela pode errar na interpretação bíblica. E haviam duas escolas muito fortes naquela época. A escola de Alexandria, lá no Egito, era uma grande igreja e tinha lá uma escola de Alexandria, com o seu bispo lá que eu não lembro o nome, e a escola de Antioquia, também outra igreja bem grande, logo ali no começo do cristianismo. A escola de Alexandria, ela tinha uma interpretação, e eu quero que você preste bem atenção, quando você estiver lendo a Bíblia, para você não cair nesse erro. Porque esse erro gerou a igreja católica que nós temos hoje. A escola de Alexandria, ela entendia que a Bíblia, ela é toda simbológica. Nada é literal. Tudo é simbolismo. Então você lê lá um texto lá que tem no texto, tem lá uma bacia, tem lá um fogo, aí você pega e transforma cada um daqueles pontos numa mensagem revelada que só você recebeu. Foi isso que aconteceu com várias denominações. E daí surgiu a Igreja Católica também. A Igreja Católica é a primeira igreja, junto com todo o cristianismo. Eles vêm lá do início. Só que os papas, os padres, eles passaram a interpretar a Bíblia com uma interpretação particular. E a própria Bíblia diz que nenhum texto da Escritura é de particular interpretação. Não pode. Então, criou-se o quê? Os dogmas. Dogma, aquilo que um líder eclesiástico determina como mandamento, e aquilo está superior à Bíblia, porque a Bíblia não é clara naquele assunto, e ele interpreta um texto que dá mais ou menos margem para ele, e aí você tem doutrina de purgatório, você tem doutrina dos santos, de levar as orações aos santos, você tem a mariolatria, que é a idolatria a Maria, tudo justificadinho dentro dos dogmas católicos. Eles seguem aquilo e acreditam naquilo. Então, não é porque o Papa, o Padre, e eu não estou aqui para criticar a religião, mas é importante a gente entender de onde veio essas deformações. Não é que ele não sabe a Bíblia, ele estuda mais a Bíblia até do que alguns pastores. Para ser padre, você tem que fazer curso de teologia, e são vários anos estudando. E eles conhecem. Só que acima da autoridade bíblica está a autoridade do Papa. Que eles entendem que a Bíblia não parou de ser escrita,
que ela continuaria a ser escrita pelos papas. E aí você tem mais 7 concílios até o ano 700 e poucos, onde eles foram criando vários dogmas que não constam na Bíblia. E isso começa lá em Alexandria, na escola de Alexandria, onde eles interpretavam que tudo na Bíblia é simbólico e não é verdade. Se você prestar atenção, a Bíblia é para ler, e o que está escrito ali é para ser aquilo ali. Existem tipos na Bíblia, existem simbologias, aí é claro que tem. Mas o próprio texto está mostrando que aquilo ali é uma simbologia. Quando você lê lá a figura de Cristo no Apocalipse, e tem seus olhos como chama de fogo, da sua boca sai uma espada. Será mesmo que a figura de Jesus é aquela figura bizarra? Acredito que é uma simbologia. Da boca dele sai uma espada. O que é a espada, meus irmãos? Palavra. A própria Bíblia não diz que a palavra de Deus, a espada do Espírito. Então é uma simbologia do Cristo. Ele é a palavra de Deus. Então tem coisas que são simbólicas, são metáforas que Deus coloca para nós entendermos melhor as coisas. Mas o que a Bíblia escreve é para nós interpretarmos conforme ela escreve. Você não precisa de uma particular revelação. As revelações, elas vêm dentro do texto da palavra, para você aplicar aquilo no nosso dia. Mas se não está no texto, é perigoso nós estarmos formando um dogma, uma doutrina de homens. E a doutrina humana, ela mata. É muito grave, viu, líderes? Líderes de célula, pastores, nós, pastoras, e todo mundo, porque eu pelo menos sempre fiz isso. Abria a Bíblia dentro da minha casa e ensinava meus filhos. Então vocês, pais e mães, são pastores e pastoras dos seus filhos. E para você mesmo, se você lê a Bíblia e interpreta a Bíblia errado, você acaba tomando decisões erradas. Então, volte-se para a Escritura. Volte-se para o que a Bíblia diz. Ele fala no versículo 17: guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, e nem percam a sua firmeza e caiam. Irmãos, quantas pessoas se desviam, saem do caminho do Senhor, porque acha que na sua própria mente tem uma revelação maior, tem um entendimento superior do que esses homens deixaram para nós aqui, conforme eles aprenderam diretamente de Jesus. Lá no ano 325, como eu falei, nós já tínhamos o Novo Testamento todo compilado. As cartas todas já estavam aqui registradas e nada mais foi acrescentado. Justamente por isso mesmo. Porque se começasse a acrescentar livros que foram escritos por pessoas que não andaram com Jesus, todas essas pessoas aqui andaram com Jesus, que tem aqui no Novo Testamento. Pessoas que não andaram com Jesus, nós seríamos levados ao erro. Então, chama cânon, que significa uma régua, uma vara de medir. Então a Bíblia, ela foi fechada como essa régua, essa vara de medir, é canonizada, ou seja, ela está fechada para que nós não venhamos a cair no erro. E nós temos aqui a base suficiente para nós fundamentarmos a nossa vida espiritual, familiar, profissional, ministerial. Tudo nós encontramos nesse livro para nos trazer vida e vida em abundância. Falei da escola de Alexandria, mas tinha também a escola de Antioquia, que ela era contrária à escola de Alexandria. Já Antioquia foi uma escola mais rígida. Não, a Bíblia está escrito do jeito que está escrita, como nós vamos interpretar. Nós não vamos ter revelações próprias. Nós não vamos tirar o texto do contexto. Nós vamos seguir a palavra do Senhor. E ali a igreja se fortaleceu, e em Antioquia, diz a Bíblia, foi onde eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, porque eles realmente imitavam a Cristo. Então por aqui a gente vê um sinal de que esse é o caminho mais correto. Eles foram tão radicais que eles foram ao ponto de quase descartar até qualquer tipo de simbologia.
Aí houve a necessidade de um pequeno ajuste, porque existem sim algumas alegorias, mas não é tudo alegoria. Está entendendo, irmãos? O que Jesus fala? Mateus 19:4, Jesus é questionado a respeito do divórcio. E ali ele fala: o que vocês leem nas Escrituras? O que está escrito? Então ele cita isso. O que a Bíblia diz a esse respeito? Moisés mandou da carta de divórcio. Então ele fala: pois é, mas isso Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. O que eu trago para nós aqui nessa instrução de Jesus? A Bíblia, ela se explica. Você interpreta a Bíblia pela própria Bíblia. Então quando você vê lá que Jesus fala isso, o que ele quer dizer? O perdão existe para ser exercido. A dureza de coração, ela não permite que haja o perdão. Mas não foi assim que Deus planejou. Deus planejou dessa forma, meus queridos, que vocês se perdoem, que o casamento permaneça. Às vezes não dá, às vezes não foi. A separação acontece. Mas o que eu quero frisar para nós aqui, Jesus falou: volte-se para a Escritura. Procure nas Escrituras as respostas para todas as suas dúvidas, porque lá você vai encontrar. Amém? E aqui eu sei que há pessoas divorciadas entre nós, não há nenhum peso sobre a sua vida. Amém? Nenhum peso. A gente entende o contexto de todos. A gente entende. E saiba que não era o plano de Deus. Eu tenho certeza que você sabe disso. Não era o plano de Deus que você se divorciasse. Mas Deus também é Deus de perdão e de reconciliação, amém? Mas não é o plano de Deus que isso seja assim. Por isso que a gente ministra um curso que o nome dele é Para Sempre, né? Porque a gente crê que a palavra de Deus instituiu o casamento como sendo para sempre. Mas o pecado entrou na humanidade, corrompeu muitas coisas, e aí acontece esses desvios de curso que não são a vontade de Deus, mas Deus, na sua misericórdia, Ele perdoa e te dá uma nova vida também. Por que nós temos que ter uma doutrina certeira? O apóstolo Tiago, no capítulo 5, 19 e 20, fala assim: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então é muito importante nós termos a doutrina fixa, rígida no nosso coração, para tanto salvar a nós mesmos, quanto aquela pessoa que nós estamos vendo se desviando do caminho. Então deixa Deus te usar para trazer uma palavra de exortação, de admoestação, para a pessoa voltar para o caminho e seguir no caminho reto até a cruz. Então se eu não tenho convicção, eu começo a aceitar tudo. Uma das grandes deformidades da igreja cristã, presta atenção, meus queridos, foi o ecumenismo. Lá no ano 325, como eu falei, até ali a igreja vinha sólida, rígida, era morto mesmo, crucificado, porque não se dobrava ao imperador. Ela não tinha esse negócio: Deus conhece o meu coração, eu vou me dobrar aqui ao imperador para eu não morrer, mas Deus conhece o meu coração. Não, eu vou morrer porque eu não admito ou me prostrar diante de outro ídolo. Era um ídolo, o imperador romano era um ídolo, então a igreja não aceitava isso. Lá pelo século IV, com Constantino, a igreja agora, ela se funde com o Estado. Então o Império Romano, junto com a igreja cristã, se torna um só, e o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. E a partir daí passou a ser obrigatório. Você nascia, você já era cristão. Era obrigado a ser cristão. E como eu sempre falo, obrigado não serve. Nada obrigado dentro do cristianismo não funciona. E aí veio todo tipo de gente para dentro da igreja, trazendo todo tipo de costume pagão. E aí você tem a idolatria foi entrando, os costumes pagãos foram entrando, e a igreja foi se deformando, e ela se tornou uma igreja ecumênica. Então, eu sou contra a intolerância religiosa, e você tem que ser também.
Não tenho que matar ninguém porque ele pensa diferente de mim. Eu não tenho que me separar de ninguém porque ele não pensa como eu. Mas eu não posso aceitar as práticas pagãs. Eu tenho que ser firme no meu posicionamento. Senão eu estou negando a fé. E nós precisamos conhecer a doutrina. E a doutrina está aqui na palavra. E não é complicado. Está aqui na palavra. É só seguir a palavra do Senhor. Então o ecumenismo entrou e deformou a igreja. E nós fomos caminhando aí no erro. A igreja foi caminhando no erro. Claro que sempre teve ali os remanescentes. Foi caminhando no erro até lá o ano 1200, 1500, quando no ano 1200 e alguma coisa, nós tivemos um movimento chamado anabatistas. Os anabatistas, eles começaram a rejeitar os dogmas papais e começaram a voltar-se para a Escritura. E a reforma protestante, como todos sabem, lá pelo ano 1500, não foi só o Martinho Lutero, mas foi o ícone mais destacado, criou um seguinte slogan: sola scriptura, somente as escrituras. Então eles cancelaram todo tipo de dogma humano e entenderam: nós vamos pregar apenas o que a Escritura diz. E nós estamos aí nesse contexto. Então eu e você viemos desse movimento de reforma protestante, que não começou em 1500, começou em 1200 e pouco, com os anabatistas, depois os puritanos, onde nós temos ali Martinho Lutero e diversos reformadores, que trouxeram a nós a pureza da palavra do Senhor novamente. E eu percebo que de tempos em tempos, a igreja, falando até de igreja local, a igreja começa a se desviar da Escritura e começa a criar dogmas. Na igreja evangélica, é só você visitar qualquer igreja, e acredito que a gente tem algum aqui também, e a gente precisa estar esperto. E se você vê algum, você vem falar com a gente, porque isso é uma característica do homem. O homem quer dar uma forcinha para Deus. O homem quer criar um novo mandamento, uma nova forma, um novo método. Métodos são bons, mas o que a Bíblia diz a esse respeito? É isso que a gente tem que voltar sempre. Questione-se. Tem muito cristão, não podia chamar de cristão, mas é o termo que se usa, né? Que é místico. Ele é cheio de misticismo. Meu querido, isso aí é da nova era, ou do candomblé, ou da umbanda. Não é nosso. É cheio de... Nossa. E o fatalismo então? Né? O fatalismo. Nossa. Deus tem um negócio aqui. Esse cabo caiu no chão. Tudo, Deus está como uma marionete lá em cima no céu, orquestrando tudo. Meu querido, não é assim não. Nem tudo é o diabo, nem tudo é Deus falando. Nós estamos no mundo, no contexto do mundo, as coisas acontecem. Esteja em oração, espírito de oração, atento aos sinais, as coisas acontecem. Deus mostra, Deus age através de sinais. Mas cuidado com esse extremo misticismo. Às vezes a pessoa é tão mística que, nossa, tudo que acontece na vida dela, o relógio não despertou naquele dia, então é Deus. O relógio quebrou, menino. Só isso. Você perdeu a hora. Perdeu a hora. Nem tudo é. Mas tem livramento? Tem. Nossa, me atrasei e por causa de alguns segundos o viaduto não caiu em cima de mim. Amém, glória a Deus. Tem também. Mas não é tudo. Então você percebe que isso é... Porque a Bíblia não fala sobre isso. Que tudo... Sabe o texto que não está na Bíblia, que todo mundo fala que está? Que não cai uma folha da árvore, né? Sem que o Senhor queira, permita, né? Me fala em que capítulo, em que versículo que está esse texto. Eu ainda não achei. Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas? Pode. Ele está em todos os lugares, onipresente. Ele sabe de todas as coisas, onisciente. Deus sabe se eu vou ser salvo ou não vou ser? Sabe.
Mas ele sabe, só isso. Ele sabe o que vai acontecer. E ele trabalha, porque o próprio Pedro fala aqui, que ele não quer que ninguém morra, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus trabalha para a nossa salvação, porque Ele sabe de todas as coisas. Mas Deus não fica transformando eu e você em bonecos. Nós não somos marionetes de Deus. Deus criou uma coisa cara para o céu, custou caro isso. E isso acontece desde lá do céu, é o livre-arbítrio. Porque se não tivesse livre-arbítrio, Satanás não teria reunido 1/3 dos anjos e se voltado contra Deus. Deus não ia permitir, porque a Bíblia diz que de Deus só vem coisa boa. E isso foi muito ruim. Isso desestabilizou o céu e a terra. E aqui na terra também, muitas pessoas falam, se Deus existe, por que acontece tanta coisa ruim? Porque o ser humano é mau e faz más escolhas. Porque Deus poderia fazer várias marionetes, não permitir que aqueles 2 jovens fizessem aquela tragédia? Podia. Mas Deus não age como manipulador de marionetes. Ele deixa o livre-arbítrio. Irmãos, a sociedade só está colhendo aquilo que ela planta. A Tânia ministrou aqui, né, Tânia? A questão da distância das famílias, como as famílias estão destruídas. Isso é só uma colheita do nosso estilo de vida social. É devassidão, é destruição, é pai e mãe amaldiçoando o filho, é filho se rebelando contra os pais. A Bíblia é clara, vem maldição sobre as pessoas, vem maldição sobre a terra, o texto é claro. Se não se voltarem os pais aos filhos e os filhos aos pais, a maldição vem sobre a terra, é uma lei. Então nada mais do que colheitas. Pessoas que levam a vida de qualquer jeito, não têm temor do Senhor, vão colher. Por misericórdia de Deus, talvez comece a colher logo, e aí desperta e se converte. Mas tem uns que vão viver na vida torta, contrário ao que a palavra de Deus diz, e vão morrer nesse estado. Não vão abrir o coração para o Senhor em momento algum, vão para o inferno. O inferno é a colheita de uma vida sem Deus. É duro, mas é a palavra de Deus que diz. Agora, o céu é a colheita de uma vida abundante aqui na terra, feliz, cheia da paz do Senhor, mesmo na guerra, na perseguição, na luta, na doença, na falta de dinheiro, na rejeição, você é feliz com Cristo e por fim você recebe a vida eterna. Esse é o céu, colheita de uma vida empenhada em permanecer na doutrina da palavra do Senhor. Quando há dúvida no nosso caminhar, e muitas igrejas racham, porque não se compreendem, não se entendem, e na maioria das vezes, o racha doutrinário, ele parte de uma particular interpretação. Geralmente, aquele pastor ou aquele líder, ele interpretou de uma forma diferente, ele discorda dos outros pastores e, digamos, no exemplo, pode ser que seja o contrário, mas digamos que o pastor esteja certo e o líder esteja com uma interpretação diferenciada. Ele não aceita mais caminhar junto, ele pega uma parte da igreja e abre outra denominação e sai fora. Geralmente pode ser o contrário também. O pastor pode estar deformado, está totalmente torto e foi admoestado, e não aceitou de forma alguma. A parte da igreja sai para seguir a doutrina, como foi na Reforma Protestante. Saíram da igreja católica e montaram as igrejas luterana, presbiteriana, batista, metodista. Foi onde originou-se a Reforma Protestante. A Bíblia tem um exemplo disso. Pedro fala de Paulo, eles tinham bastante contato. Paulo diz que Pedro, Tiago e João eram as colunas da igreja.
Eles foram os mais próximos de Jesus. Pode ver, em todos os evangelhos tem 12 apóstolos, mas na maior parte do tempo você vê Jesus falando com Pedro, Tiago e João. Ele trouxe eles para muito mais perto e estava com eles. Foram eles que viram Jesus transfigurado no monte da transfiguração. Os outros 9 estavam dormindo. Então, de alguma forma, houve maior aceitação desses 3 e Jesus trouxe eles para perto. Porque eu creio na Bíblia que diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então é porque esses 3 colaram. Tanto que João era tão colado que ele estava daquele jeito ali, que a Luana está no Silas. O tempo todo no peito de Jesus, né? Ouvindo as batidas do coração de Jesus. Então eles eram mais próximos. Aí há uma divergência na pregação de Paulo. Então Paulo ele veio depois, como eu falei, ele não andou com Jesus vivo. Jesus morre e ressuscita. Paulo começa a perseguir a igreja. Ele cria tanto no Antigo Testamento que ele não entendeu que aquele Messias que se apresentou era Cristo. Ele não, como todos os fariseus, estavam cegos, não entenderam. E Paulo começa a perseguir através com soldados e matar muitos cristãos, lançar eles na prisão, e em seguida eles eram lançados para a arena dos leões, eram crucificados, e ele achava que estava fazendo a coisa certa. Mas em um determinado momento da vida dele, em Atos capítulo 9, você vê Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, quando ele ia com cartas dos sacerdotes para prender os cristãos na cidade de Damasco. Um grande estrondo no céu, uma luz aparece e uma voz diz: Saulo, Saulo, que era o nome grego dele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti dar murro em ponta de faca, ou recalcitar contra os aguilhões, na versão original. Aí ele ali fica cego. Não vou falar que ele caiu do cavalo de novo, né? Porque parece que não tem cavalo ali. Ele fica cego e vai caminhando, sendo orientado até a cidade. Chega lá, Deus envia Ananias. Ele fica 3 dias sem comer. Saulo, em oração ali. Ele era crente, irmãos. Ele era crente, só que ele não tinha entendido a mensagem. E Jesus se apresenta a todo aquele que é sincero. Então creia, se tem alguém duro de coração, alguém que ali é fundamentalista em determinadas situações, mas você vê que ele é crente, ele acredita mesmo, continua orando, que uma hora ele fica cego dos olhos físicos e o Senhor vai abrir os olhos espirituais dele. E ali, depois de 3 dias, Deus fala: Ananias, vai lá e ora pelo meu servo, porque ele é um vaso escolhido. Eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer por amor do Evangelho. Então Jesus explica para ele: hoje ele sofre pregando um evangelho errado. Eu vou mostrar para ele que esse esforço que ele faz é pelo evangelho correto que eu vou ensiná-lo. E ali Ananias vai, primeiro resiste um pouco ao Senhor, eu resistiria acho que até um pouco mais, né? Jesus mandando você ir pregar para o seu inimigo lá que veio para te matar. Daí ele vai lá, ora, põe as mãos e as escamas caem, ele volta a enxergar e ele começa ali a ser um instrumento. Então Jesus aparece para ele, a Bíblia diz, Jesus aparece para ele depois em pessoa e fala com ele, e passa várias coisas, tenho certeza, porque ele fala assim, lá em Coríntios: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu. Então ele fala da ceia, que ele recebeu direto de Jesus, e muitas outras coisas que Jesus apareceu para ele e o ensinou. Não foi do dia para a noite, meus irmãos. Pelo menos 14 anos Paulo ficou em aprendizado. Então não se preocupe, você vai chegar lá, vai aprendendo a palavra do Senhor, vai se humilhando na presença dele, que você vai aprender. Porém, isso também é uma colheita. Ele foi um perseguidor, perseguiu demais a igreja, e agora o perseguidor se torna perseguido, e começaram a lançar muitos boatos do que ele falava, que ele pregava um evangelho deformado e distorcido. E ele diz assim, Gálatas 2:2, ele vai para Jerusalém, fala assim: fui para lá por causa de uma revelação, e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Então ele
ele teve uma revelação, não aqui uma revelação do Evangelho, uma revelação que ele tinha que ir lá. Então as revelações do Senhor vêm para nós, muitas vezes para você executar um ministério, para você fazer uma obra específica. O Senhor te revela algo, uma vontade dele para aquele momento. Então ele teve essa revelação que ele tinha que ir para Jerusalém. Ele foi lá e fala para Pedro, Tiago e João, as colunas da igreja, qual era o evangelho que ele pregava, e passa para eles a mensagem. E você vê que Pedro não tem nada contra ele, porque nessa segunda carta, Pedro já está bem avançado aqui também na sua vida. Pedro fala a respeito de Paulo e não questiona o evangelho que ele prega, só diz que é complicado de entender, que os inconstantes e ignorantes distorcem aquilo, porque não é fácil de entender. Mas eu digo para você que crê no Senhor, a Bíblia só não vai ser compreendida se você não pedir para o Espírito Santo. Se você pedir para o Espírito Santo, você vai entender a Bíblia. Você vai. Tem gente aqui na igreja que aprendeu a ler com a Bíblia e hoje interpreta a Bíblia. Eu tenho um exemplo na minha casa. Minha mãe não entendia nenhum tipo de filme, nem filme mais simples que tinha, ela não conseguia entender nada. Ela só falava, não entendo o filme. E a Bíblia então, nem pensar. Ela era católica bem fervorosa. E ela foi morar comigo no final da vida dela, eu já contei isso umas 10 vezes aqui, mas vou contar de novo. E aí no final, ela se converteu. Ela fez até cirurgia de catarata, e ela passou a enxergar melhor que eu. E ela começou a ler a Bíblia. E ela começou, eu dei uma Bíblia grandona para ela, com a letra gigante, e ela estava lendo a Bíblia todos os dias. E aquela pessoa que não entendia nenhum filme de romance, onde o mocinho salva a mocinha e eles se beijam no final, ela não entendia isso, gente. Eu não consigo entender o que ela não entendia, mas ela não entendia. Ela começou a entender a Bíblia, que todo mundo fala que é complicado, né? Ou seja, o Espírito Santo, ele te dá entendimento da palavra. E se você começar a ler a Bíblia do jeito que eu estou te ensinando aqui, lê o que está escrito. Não tem nada além do que está escrito. O que está escrito aqui? Amados, esta é agora a segunda carta que eles escrevem. Tem revelação aqui? Não, é a segunda carta que ele escreve. Não tem nenhuma revelação no número 2. É a segunda. Amados, porque Deus ama o segundo, Deus não ama o terceiro. Não tem revelação, é o que está escrito. Então, lê a Bíblia conforme ela está escrita. Então ele chega lá e resolve a questão com os apóstolos. Estão me caluniando, dizendo que eu prego um evangelho distorcido. Eu não prego. Eu prego um evangelho que Jesus me ensinou e passa para eles o evangelho. Eu queria ir mais um pouquinho só, para continuar depois. Então, se houver dúvidas entre nós, que eu quero deixar agora aqui. A Bíblia é complexa, é claro. É o livro que revela o coração de Deus. Então pode acontecer de nós, pastores, líderes, membros, todo mundo aqui entre nós, discordar de alguma coisa. Não compreender algo do mesmo jeito. Gente, vamos sentar e conversar. Tem coisa que não vai ter acordo, não tem nem... por exemplo, eu não me divido de um presbiteriano que acha que o batismo do Espírito Santo, da forma que nós cremos, era só para aquela época lá. Meu irmão, ele pode vir aqui, prega aqui, ele só não vai falar desse assunto, mas ele prega aqui, nós vamos adorar o mesmo Deus, porque eu creio que o batismo do Espírito Santo é para hoje. Eu fui batizado no fogo, eita Jesus maravilhoso, e sinto a presença do Senhor, e falo em línguas mesmo. Aliás, nós estamos exagerando, irmãos, falar em língua é particular, mas cuidado, daqui a pouco a gente está pregando em língua estranha aqui. Então esse é o tempero. Então eles proibiram tudo, não pode falar em língua estranha de jeito nenhum. E a Bíblia fala, não proíbam falar em línguas. Então pode acontecer, a gente ter uma divergência doutrinária? Pode, mas isso interfere na minha salvação? Não, eu tenho comunhão. Eu escuto muito o Augustus Nicodemos, falei para a Cirlei, ele é presbiteriano de carteirinha, mas é um presbiteriano equilibradíssimo. E ele crê dessa forma que eu falei aí. Ele acha que o dom não é exatamente como naquela época, que hoje é um tempo diferente. Mas enfim, ouve para você ver uma pregação dele, para você ver como você sai edificado. Que ele prega a Bíblia, entendeu? Então pode acontecer de nós termos algum ponto doutrinário que não seja muito claro, mas isso não pode nos dividir. Tá bem? Amém? Então foi isso que ele foi fazer lá. E, vocês me dão mais 5 minutos?
Mais 5? Só mais 5? Pode ser? Eu acho que dá. Por que a gente fala tanto de Paulo? Não é? Às vezes eu fico me questionando, né? A gente fala mais de Paulo que Jesus, às vezes. Porque Paulo falou isso, porque Paulo falou aquilo, porque Paulo falou aquilo outro. Meus irmãos, Paulo, ele pregou para nós. A Bíblia diz que ele é o apóstolo dos gentios. E eu e você somos gentios. Tem algum judeu aqui entre nós? Alguém que é filho de Abraão, Isaac e Jacó? Não, né? Nós somos gentios. Eu sou filho da Maria Luísa, descendente de índio, de espanhol, e do Pedro, descendente de português, e de mais alguma coisa que eu não lembro. Então a mistura, nós não somos judeus. Então Paulo pregou aos gentios. Por isso que tanta doutrina da igreja é baseada nas cartas paulinas. São 13 cartas que ele deixa para nós aqui. E quem sabe Hebreus também não é dele, porque não está claro de quem é Hebreus. Mas são 13 cartas onde ele faz a legislação da igreja. Ele ensina como a igreja deve se comportar. Por quê? O judeu que Pedro pregava já sabia, desde os 12 anos de idade, desde que nasceu, como era o comportamento esperado. Mas o gentio, como eu e como você, que viemos do mundo, nós trouxemos várias práticas do mundo. Meus pais me ensinaram coisas, os avós ensinaram coisas, e aquilo vem de geração em geração. Então o que ele faz? Ele fala, não é assim, a régua de medir é essa. Ele traz uma régua. Por isso que ele legisla tanto na igreja. E são cartas importantes e fundamentais. E a primeira coisa que um desviado faz é começar a rejeitar os escritos de Paulo. Porque dói. Eu vi uma vez o Jô Soares falando numa entrevista, perguntando para um pastor, por que a igreja não tira as cartas de Paulo da Bíblia? Porque elas complicam demais a vida da gente. Realmente, complicam muito. É lá em Paulo que você encontra a doutrina mesmo, muita doutrina. João fala muito do amor, Tiago fala da língua, né? Pedro fala do juízo final, fala de algumas doutrinas que eu acho até mais complicadas que as de Paulo. Mas Paulo fala na prática. Na ceia, vocês estão errando. Vocês vão na ceia só para me encher a cara. Vocês deviam ir para a ceia para amar o seu irmão. E olha, se você está em pecado, confessa. Porque se você não confessar, você come e bebe para a sua condenação. E tem muito doente e muito morto aí na igreja, porque não entende o corpo de Cristo. Olha só que coisa prática, né? Ele fala, não tem aquela revelação, aquela coisa rebuscada. Porque o judeu, ele já entendia. O Antigo Testamento estava de cor na cabeça do judeu. Então Pedro, Tiago, João, eles podiam pregar num outro enfoque. Principalmente João, apóstolo João, ele traz o quê? Ele traz o amor, a necessidade do amor. Ele é o apóstolo do amor. Porque o judeu, irmãos, ele é muito severo. Pode ver o que o judeu Paulo, antes de se converter ao cristianismo, fazia. Eles matavam mesmo, por causa da fé deles. Não tinha misericórdia. E a Bíblia fala, misericórdia quero e não sacrifício. Eles sacrificavam todos os dias no templo, mas não tinha amor pelas pessoas. Então a importância da pregação para eles não era ensinar doutrina, porque doutrina eles já sabiam. Eles precisavam, era do amor, de entender um novo mandamento. Porque o amor ao próximo já está lá nos mandamentos. Mas um novo mandamento vos dou. Qual é o mandamento? Os ameis uns aos outros. Eles ficavam muito naquela, Deus, amar Deus, amar Deus. Amar o próximo é dar uma cesta básica. Não, amar uns aos outros como eu vos amei, disse Jesus, ao ponto de eu dar a minha vida pelo meu irmão. Judeu não dava a vida por ninguém não, difícil. Então você entende que as cartas paulinas, elas falam para nós coisas práticas do nosso dia a dia. E na próxima oportunidade, dá mais um domingo para mim, pastor? Dá mais um? Né? Na próxima oportunidade nós vamos falar um pouquinho dos podes e não podes, né? O que pode e o que não pode, porque hoje eu não falei nada, né? Hoje eu fiz a introdução aqui do que eu devo me basear para dizer o que pode e o que não pode. Amém? O que a Bíblia diz a esse respeito? E aí nós vamos trabalhar um pouco esse assunto a partir da semana que vem. Amém? É isso que eu queria trazer até hoje.
E eu quero orar com você. Fecha seus olhos, põe a mão no seu coração. Você talvez entrou aqui hoje, nessa manhã, e ainda não compreende as Escrituras. Você ainda não se batizou nas águas. Você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Eu quero te incentivar a fazer a partir de hoje uma retrospectiva na sua vida. Olha para trás agora e vê se daqui para frente, se você colocar a sua vida na mão do Senhor, você não vai ter mais segurança, você não vai ter mais fé, mais convicção em um Deus que te ama e que deixou registrado na palavra dele o caminho certeiro para o céu. Um caminho que você não terá dúvidas de que o amor dele está acima de todas as coisas, mas que ele quer um compromisso nosso com ele como um casamento. Ele te chama hoje para um casamento com Jesus. Entrega hoje a tua vida ao Senhor. E diga aí com a sua boca agora: Senhor, diga comigo, igreja: Senhor, eu quero ser santo, entregando minha vida a Ti. Perdoa os meus pecados, me transforma, me faz uma nova criatura, de acordo com a Tua palavra, em nome de Jesus.